Tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa, com a disciplina de Ciências. No hashtag Estudo em Casa, nós iremos falar do capítulo 1, Reações Químicas e Teoria Atômica de Dalton. Especificamente, nós iremos falar a lei da conservação de massa, a lei das proporções constantes e a teoria atômica de Dalton. Tá bom? Vamos lá. Aqui a gente mostra a imagem de algumas substâncias da qual nós iremos falar na aula de hoje. Substâncias, algumas experiências, né? Que o átomo. E aí durante a aula a gente vai poder perceber aqui algumas substâncias simples, substâncias compostas. Então é o que nós vamos falar na nossa aula de hoje, ok? Muito bem. Então vamos falar aqui a lei da conservação de massa. A lei de Lavoisier, que foi postulada em 1785 pelo químico francês Antoine Laurent Lavoisier, de 1743 a 1794, corresponde à lei da conservação das massas, considerado o pai da química moderna. Segundo ele, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, aqui nós temos uns pontos importantes para o entendimento dessa lei. É um sistema fechado, a quantidade de matéria não é alterada, massa dos reagentes é igual à massa dos produtos e deu origem à química moderna. Então, observe aqui o que essa lei ela quer dizer. Você pega aqui 12 gramas de carbono mais 32 gramas de O2, que é oxigênio. Observe aqui pela substância, tá? Vai dar exatamente o CO2, juntando o C mais O2, CO2, que é dado em gramas. Observe que aqui nós temos, numa representação cinza, nós temos um carbono, está aqui ele, e nós temos 2 oxigênio, está aqui os dois. Então, a composição vai ficar exatamente com as 44 gramas, tá? Que é a junção de 12 gramas mais 32 gramas. É o que acontece também aqui com o hidrogênio e o oxigênio. Então, nós temos aqui 2H2, está aqui um H2 e está aqui o outro H2, são 2 H2, dado em grama, que dá um total de 4 gramas, mais o O2, que são 2 oxigênios, que dá 32 gramas. Juntando 4 gramas com mais 32 gramas, vai dar exatamente 36 gramas. E nesta composição aqui das massas, né, aqui no produto, observe que eu tenho um oxigênio com 2 hidrogênios, um oxigênio com 2 hidrogênios. Veja que manteve, certo? A mesma quantidade. Os 4 hidrogênios estão aqui e os 2 oxigênios. Por isso que ele diz que a massa dos reagentes, que é aqui, é igual à massa dos produtos. Ou seja, a massa é o peso, não se altera. E aí, onde ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é porque exatamente faz com que essas misturas elas permaneçam com as suas mesmas massas, tá? Que é importante essa compreensão. Aqui, na lei da conservação de massa, né? Na lei de Lavoisier, fazendo aqui um resumo, ele postula que a soma das massas, que a gente viu lá, a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. Aqui ele traz a fixação dessa explicação dos reagentes com os produtos, né? Então veja bem, o magnésio mais o oxigênio vai se transformar no óxido de magnésio. Ou seja, 24 gramas de magnésio com 16 gramas de oxigênio vai dar exatamente 40 gramas. Ou seja, aqui é a soma das massas
das substâncias reagentes está dando igual à soma das massas dos produtos da reação, ó. Tá ok? Reagente, produto. A soma dos reagentes dá igual o total aqui no produto. Para chegar a essas conclusões, Lavoisier utilizou balanças precisas, envolvendo diversos elementos em recipientes fechados. Aqui tem uma imagem justamente da experiência que foi feita por Lavoisier, né? Temos aqui um forno com a retorna contendo mercúrio, e aqui nós temos nesse outro recipiente a retoma contendo ar e mercúrio, e a cuba contendo o mercúrio aqui. Então aqui foi o experimento de Lavoisier que o levou à lei da conservação de massa. Tá ok? Vamos lá. E agora a gente vai falar da lei das proporções constantes, que é a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas. Foi formulada no início do século XIX pelo químico francês Joseph-Louis Proust, de 1754 a 1826, a qual ele afirma: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Então, na lei de Proust, vamos ver aqui as proporções constantes, né? Observe aqui que ele tem o carbono com o oxigênio e aqui a composição constante. Um carbono com 2 oxigênio, ficou um carbono com 2 oxigênio. Juntando aqui as massas, 12 gramas mais 32, dá exatamente 44 gramas. Outro exemplo, observe que aqui tem 2 carbonos e aqui nós temos 2 O2, ou seja, nós temos 2 oxigênios, né? Que é o O2. E aqui na composição vai ficar 2 CO2. Então, observe que junta o carbono com oxigênio, e aqui é 2 vezes 12 gramas, mais 2 vezes 32 gramas, que vai ao total de dar 2 vezes 44 gramas. Então, significa dizer que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Tá ok? E explicando em nível microscópico a lei de Proust. Então, ele traz aqui essas massas, né? Aqui, essas substâncias, e aqui como que ele se representa. Então, vocês deem uma olhada aqui, ó, nessas imagens. Nós temos aqui, no caso, oxigênio. Nós temos aqui 2 oxigênios. Tá aqui os 2 oxigênios. Nós temos aqui os hidrogênios. Eu tenho 2 aqui com 2 aqui. Tá aqui o formato, são 4. E aqui, sucessivamente, ele mostra um outro exemplo. Então, ele diz que a proporção se mantém constante, mesmo que as quantidades de reagentes e produtos sejam alteradas. Aqui é a imagem de Proust, né? E aqui é a sua lei, né? A lei que define essa descoberta de Proust. Então, a teoria atômica de Dalton, que é um pouco que veio depois, está entre 1803 e 1808. O cientista inglês John Dalton, de 1766 a 1844, propôs uma teoria para explicar as leis justamente anunciadas por Lavoisier e Proust. Em 1803, John Dalton propôs uma teoria que o átomo é uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível de carga elétrica neutra. Essa é a chamada teoria atômica de Dalton. Ela foi baseada em diversos experimentos. Então, nós temos aqui a imagem do átomo de Dalton, tá certo? E aqui nós vamos tentar falar sobre alguns pontos da sua teoria. Todas as substâncias são formadas por átomos. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em suas características, por exemplo, tamanho e massa. Os átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si, por exemplo, possuem massas diferentes. Aqui a gente traz uma ilustração para ter esse entendimento. Aqui é uma matéria
que toda matéria tem moléculas e que nas moléculas tem o átomo. O átomo é essa representação aqui, formado pelos elétrons, com essas bolinhas verdes. Aqui é o núcleo do átomo, que aqui no núcleo do átomo nós vamos ter o N de nêutron e esse sinal de mais, que é os prótons. Então aqui é justamente a descoberta, né, atômica de Dalton, que é justamente o átomo. Ele descobriu essa importante substância aqui, tá certo? Então o átomo ele é indivisível, ele é indestrutível, então a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Alguns pontos da sua teoria, vamos falar um pouco mais sobre isso. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. As substâncias compostas, também chamadas compostos químicos ou simplesmente compostos, são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, que se combinam sempre numa mesma proporção. Os átomos não são criados nem destruídos. Nas reações químicas, os átomos se recombinam. Aqui nós estamos trazendo a imagem de gás oxigênio, que é uma substância simples, ou seja, nós só temos um tipo de substância. E aqui o gás carbônico, que é uma substância composta, ou seja, se mistura oxigênio com carbono. Aqui para a gente ilustrar para vocês o que são substâncias simples, né? O gás, aqui os exemplos de gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás hidrogênio, são formados só por essa substância, ó, oxigênio, aqui só por nitrogênio, aqui só por hidrogênio, por isso que é simples. Aqui é o ozônio, o fósforo e o enxofre. Observe que pela letra, né, é o seu símbolo, né, na tabela periódica é o símbolo que representa cada substância. Então aqui nós temos o ozônio representado pelo O, fósforo representado pelo P e o enxofre representado pela letra S. Então simples porque eles têm as mesmas substâncias, eles não se misturaram com nenhuma outra. Então aqui são as substâncias simples. E as substâncias compostas, nós temos o etino, o ácido clorídrico, o dióxido de carbono, a água, o metano e o trióxido de selênio. Vocês observam que tem mais de uma substância. Aqui no etino é composto por hidrogênio e carbono. O ácido clorídrico é uma mistura de hidrogênio com cloro. O dióxido de carbono é a mistura de carbono com oxigênio. A água, que é o famoso H2O, é formado por oxigênio e hidrogênio. O metano é formado por carbono e hidrogênio. E o trióxido de selênio é formado por selênio e observe que tem 3 oxigênios aqui. Aqui uma tabelazinha para dizer como é que fica a fórmula, né? O acetileno é o C2H2, fica nesse formato as fórmulas químicas. O etano é o C2H6, o etanol é o C2H5OH, o hidrogênio é H2 e o metanol CH3OH. Então nós trazemos aqui as representações de substâncias simples, substâncias compostas, veja os exemplos, e aqui uma tabela para representar, dando aqui o nome da substância e as suas respectivas fórmulas. Então vocês irão falar um pouquinho sobre esses assuntos nesta atividade proposta. Conforme o estudo deste conteúdo, vocês vão responder a. Exemplo de substâncias de massa dos reagentes, com o resultado da massa dos produtos lá na lei de Lavoisier. Vocês vão tirar um exemplo e vão destacar aqui, colocando lá as suas substâncias, né, com as suas respectivas massas, que são os reagentes, e dando o produto. Na B, o exemplo de proporções de substância lá na lei de Proust, vocês vão pegar um exemplo de lá também, tá? Falando também sobre as substâncias e as suas massas e como se comportam, né? E a terceira aqui, que é o item C, vocês vão desenhar um exemplo de substância simples e outro de substância composta. Desenhar exatamente, vocês irão
fazer lá aquele quadradinho, colocando aquele formato de hidrogênio com oxigênio, de oxigênio com cloro. Vocês vão fazer aquele desenhozinho. Vocês vão colocar um exemplo de substância simples e outro de substância composta. Tem que desenhar, tá? Então, concluindo aqui, vocês têm essa fonte para aprofundar o conhecimento, caso vocês queiram reforçar o que nós acabamos de apresentar no nosso livro didático Ciências Naturais Aprendendo com o Cotidiano. Lá da página 23 a 27 tem este conteúdo lá. Vocês podem ler lá também, tirar algumas dúvidas e aprofundar um pouco mais do conhecimento de vocês. Tá certo? Concluindo aqui a nossa aula. Hashtag fique em casa.